Os ciclos biogeoquímicos foi o tema da última aula. O professor Oromar nos falou sobre o ciclo da água. A água tem um ciclo de evaporação de oceanos, poços e rios, levando-se até a atmosfera, onde ela precipita, volta na forma de chuva. Aprendemos o que é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio tem a sua principal importância para a fabricação de proteínas. O nitrogênio na atmosfera é fixado através de bactérias nitrificantes no solo, aonde será consumido por seres vivos e, depois de mortos ou pelo metabolismo, devolvido à natureza ou ao solo. Boa aula! Olá, tudo bem? Viram o filme? Viram a formação deste planeta, a vida da Gênesis? Pois é com esse filme e com a estrofe da música da aula passada, Se o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, que nós vamos estudar hoje um assunto bastante interessante, que se chama a sucessão ecológica. Nossa, professor, por que estudar sucessão ecológica? Porque você viu comigo na última aula os ciclos biogeoquímicos, onde eu falei da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Como que esses átomos e as substâncias se desenrolam no nosso planeta, mantendo e auxiliando a manutenção desta vida. Agora, eu tenho que ter neste planeta, nesta Terra, também a formação de ambientes. E como é que será que o ambiente vai ser formado? Vamos imaginar lá na Terra primitiva como é que era. Era apenas um pedaço de rocha incandescente. E de repente nós vamos ter ali florestas, desertos, campos, uma infinidade de ambientes se formando. A isso nós vamos chamar de sucessão ecológica. Como que essa sucessão age? Como que ela está calcada para a sua formação? Então, olha só. Quando a gente estava lá na Terra primitiva, como é que será que era? Muito quente, o núcleo bastante incandescente, a superfície da Terra muito quente, isso fazia com que a água nem estivesse no estado líquido, ela já evaporava. Evaporando, lembra-se do ciclo da água, nós já tínhamos ali a formação de nuvens e ela se precipitava. Só tem um probleminha. A água se precipitando, como o solo estava quente, ela nem chegava a tocar no solo. Ela já evaporava novamente. Então nós tínhamos chuvas sucessivas, torrenciais, dias após dias, meses após meses. Tá? Com isso, tinha a formação de raios. Os raios, vocês lembram lá que eu falei para vocês na nossa última aula? Os raios facilitavam a reação entre o nitrogênio e o oxigênio, formando assim os óxidos nitrosos, que começou a formar o solo. Dessa formação do solo, depois, vamos dar uma puladinha, porque eu já falei para vocês, é muito difícil eu saber quando que surgiu a vida. Vamos dizer que assim, surgiu um ser vivo, que o Oparin, um grande biólogo, chamou de coacervado, né? E ele começou a fazer a formação do ambiente, ele começou a influenciar nesse ambiente, a mudar, a criar descendentes, e esses descendentes começaram a morrer. E os ciclos começaram a se formar. Desta sucessão ecológica, eu posso ter 3 fases. Eu vou ter a formação de 3 fases,
apenas para que a gente possa estudar, para que eu possa fazer uma sequência didática. Então você imagine assim, ó, lá da música do Luiz Gonzaga, o sertão vai virar mar. O que ele quer dizer com isso? Ele está fazendo uma sucessão ecológica? Está. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho isso daí. Vamos dizer o sertão ou o deserto virando uma floresta. Será que é possível eu fazer um deserto virar uma floresta? Será que é possível fazer uma duna bonita de areia virar um campo? É muito fácil fazer o inverso, fazer uma floresta virar um deserto, que é o que estão fazendo com a nossa Amazônia. Estão desmatando, vai virar um deserto, porque aquele solo lá não se aguenta, a primeira chuvinha ele vai lixiviar, vai ser arrastado e vai virar apenas areia. Agora, será que eu consigo fazer um deserto virar uma floresta enorme? Eu tenho aqui um deserto, uma duna, onde as temperaturas são altíssimas pela manhã e baixíssimas à noite. São poucos os seres vivos que ali vivem, cactos, uma cobra, um lagarto, até que de repente eu faça esse deserto virar uma floresta, onde eu tenha macacos, vegetais de grande porte, tenha felinos. Será que é possível? É. A esta sequência da sucessão, nós vamos começar a chamar de ecese. Professor, o que é uma ecese? São 3 as fases. É ecese, série e clímax. Nós vamos começar com a nossa amiga ecese. É a primeira, é a que vai preparar esse deserto. Então ela vai trazer substâncias que vão ajudar para que outros possam se fixar ali. É mais ou menos assim, ó. Para que eu faça com que pessoas morem numa certa região, eu primeiro tenho que lotear e depois eu tenho que dizer o que é bom. Eu não vou fazer uma pessoa morar num penhasco na vertical. Eu tenho que ter uma certa planagem, tem que ser um pouquinho plano, pode ter uma descidinha, mas nem tanta. Então eu tenho que dar condições. A ecese serve para isso, para dar condições para que os seres vivos comecem a se fixar ali. Então na ecese nós vamos ter as condições de vida. O que é uma ecese mesmo? Ecese é isso. Ela é formada por espécies colonizadoras ou pioneiras, que irão criar condições para o estabelecimento de novas espécies. Então, o que nós dissemos? Ela vai dar condições para formar. São espécies pioneiras. Nossa, professor, mas quem que vem ali? Não vou dizer agora. Vamos aguentar um pouquinho a curiosidade. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Tá? Só saibam que são espécies pioneiras. Elas têm condições de viver em territórios inóspitos, como é o caso de um deserto, temperaturas muito elevadas de dia, temperaturas muito baixas à noite, elas vivem numa boa. E você já pode saber de uma coisa, elas têm condições de fazer fotossíntese. Ah, verdade, professor, o senhor falou na cadeia alimentar. São os produtores, por isso que eles conseguem se manter. Então vai ser uma planta. Não. Dá uma aguentadinha na sua curiosidade que a gente já fala de novo. Depois da ecese, que o ambiente já está começando a ser melhor utilizado, já pode algumas espécies virem se fixar, eu vou chegar na série. O que é a série? Série ou séries são comunidades temporárias que surgem no decorrer de uma sucessão ecológica. Como assim, professor? Que comunidades temporárias são essas? Ora, você viu comigo, comunidades temporárias. Primeiro, o que é uma comunidade? É um conjunto de várias espécies, né? Isso era uma comunidade. Então eu tinha ali a comunidade de zebras, comunidades de leões, esse conjunto dava comunidade. E eles são temporários, eles só vêm, formam e muitas vezes podem ou se fixar ou cair fora. Eles estão ali só para temporizar. Então você vai ter assim, da comunidade pioneira, a formação de um solo, porque não se esqueça que essa comunidade pioneira começa a morrer. Começou a morrer, entra em decomposição. Lembram-se? Cadeia alimentar, chegava lá em cima, nós tínhamos os decompositores que faziam essa decomposição dos seres vivos. Decompus, começa a formação de substrato. Então eu tenho ali os átomos se formando um substrato. Esse substrato, que a gente pode chamar de humus, porque é feito de matéria orgânica, dá condição
para que uma série se instale. Então, daí eu posso ter, por exemplo, a formação de grama ou formação de musgo, para que ela consiga fixar ali. Então, eu já tenho ali um substrato e agora eu estou tendo uma comunidade temporária. Não esqueça que essa comunidade temporária também morrerá. Não a comunidade inteira, só alguns espécimes que estão ali, né, desta comunidade. Eles morrem e vão fazendo o quê? Vão se decompondo e o substrato vai aumentando. O substrato aumentando dá possibilidade de começar a vir comunidades maiores, tanto no tamanho quanto no número. Então eu posso começar a me instalar. Então de grama já pode passar para um arbusto. De um arbusto, quem sabe, uma árvore de pequeno porte até chegar a uma árvore de grande porte. Aí nós vamos chegar num ponto onde este ambiente entra em equilíbrio. Como que ele vai entrar em equilíbrio, professor? Ele vai entrar em equilíbrio em várias condições. Uma delas, o fator comida. Se começar a faltar comida, as comunidades começam a se controlar. Não pode faltar comida para todo mundo. Outro fator temperatura. Tem algumas comunidades que não vão suportar a taxa e a variação de temperatura. Tá? Então, nós vamos chegar numa hora que nós vamos entrar no equilíbrio. Esse equilíbrio nós chamamos de clímax. É o auge, é o final, é o clímax. E o que vem a ser esse clímax? O clímax apresenta grande estabilidade, homeostase, e se encontra em equilíbrio com fatores abióticos e bióticos. Professor, tudo bem, achei linda essa definição. Mas agora aquele negócio de homeostase, fatores abióticos e bióticos, por favor, não se preocupe. Fatores abióticos e bióticos nós já comentamos. Os fatores abióticos são aqueles do meio, como por exemplo luz, pressão, salinidade, nós já comentamos sobre isso, temperatura, e os fatores bióticos são os seres vivos. Então, espécies que estão ali, quem pode comer quem, fazendo uma cadeia alimentar, se está em equilíbrio ou não. Agora, professor, o que é essa homeostase? Essa homeostase nós também já comentamos lá no primeiro módulo. São as funções que deixam o ser vivo. Então, eu me instalo no ambiente onde eu consigo respirar, eu consigo uma água, eu consigo comer, eu consigo excretar, secretar, eu consigo fazer tudo isso para me manter vivo. Essa manutenção de vida eu chamo de homeostase. Quando as comunidades estão em equilíbrio homeostático, nós dizemos que o ambiente está no clímax. E esse clímax pode durar por um bom tempo, anos, séculos. Ela chegou no seu estágio final. Eu criei agora aqui um ecossistema. Só que esse ecossistema, ele além de clímax, ele é frágil. Qualquer dano, ele se desfacela. Ah, professor, então eu posso, lá do deserto, chegar a criar uma floresta amazônica? Foi assim que ela se criou. Era uma rocha que de repente veio a comunidade pioneira, fez o substrato, vieram as comunidades temporárias, fizeram mais substratos, se instalaram, deram condições, mudaram um pouquinho a temperatura, fizeram a salinidade abaixar, fizeram a luz intervir, até que eu cheguei num clímax e equilibrei. A Amazônia, assim como a floresta do Congo, a floresta atlântica que nós temos aqui no Brasil, elas estão em estágio clímax, na fase clímax. Estão em perfeito equilíbrio. Só que nós, como donos do universo que nos portamos, vamos lá e estamos assim, não, dá para cortar umas árvores, né? Não tem problema, porque eu quero fazer uma roça, olha, tem um vegetal desse tamanho, dá para fazer roça. O pessoal entende que se o vegetal passa dos 10 metros de altura, a raiz dele também passa lá embaixo, porque afinal de contas ele tem que se fixar. Você já imaginou alguém de 2 metros de altura como eu calçando 33? Não tem como, tem que calçar mais. Então, se o vegetal é de grande porte, a raiz também é de grande porte. E ela consegue, com isso, chegar a grandes profundidades para captar água. Cortei a árvore, tirei a raiz, vamos fazer a famosa queimada, eu queimo tanto aquele toco que ficou, quanto o solo. Você lembra que aquele substrato era formado por matéria orgânica, que eu chamei de humus? Matei. Não é
fértil. Você tornou um solo improdutivo. Aí você vai lá, planta a soja, que tem uma raiz desse tamaninho, a soja só dá uma vez, no outro ano você vai ter um solo estéril. E daí você vai fazer o quê? Você vai se mudar, vai para outro lugar, vai pedir para que tenha uma outra terra, e daí você vai fazer a mesma coisa, você vai ter os mesmos erros, e você está sempre culpando os outros. Por isso que a gente pode dizer que o homem não está numa comunidade clímax. O homem é uma comunidade temporária, porque de tanto que ele está mexendo no ecossistema que ele não chega em comunidade clímax nunca. Nós podemos inclusive dizer que o homem é um vírus, porque só os vírus vão, parasitam e mudam o seu corpo, e vão indo. Então nós somos apenas uma comunidade temporária. Nós temos que descer desse pedestal de deuses encarnados, daqueles que podem fazer tudo na Terra, né? A gente manda no mundo, como certas pessoas pensam, e acreditar que um dia a Terra faz uma reação e a gente cai fora. Nós somos apenas uma comunidade temporária. Nós não estamos nem no clímax. Clímax estão todos os outros seres vivos. Ah, professor, mas eu não sou o topo da evolução? Nós estamos no topo da evolução. Quem disse isso? Só porque quando eu estudei com vocês zoologia, eu comecei numa esponja e acabei em mamíferos estudando o homem? Isso não é uma linha. Isso só foi uma forma didática de começar da simplicidade à complexidade. Nós podemos ser ditos complexos no nosso corpo, mas nós estamos longe de ser o topo de uma evolução, tá? Porque se fosse assim, nós somos piores que uma ameba, que apesar de ser unicelular, faz tudo o que a gente faz e ainda sobrevive melhor do que nós. Então, saibam, nós só estamos em comunidade temporária. Nós estamos ainda numa série. Nós não nos firmamos ainda nesse planeta. E podemos ficar acabando com o resto. E não precisa grandes coisas para acontecer isso. Ah, professor, o senhor falou desses derramamentos de óleo que acontecem, nós falamos nas nossas últimas aulas, mas isso são os outros que fazem. Não são, não. Somos nós também. Eu posso acabar com uma comunidade clímax se eu for, por exemplo, passear numa floresta, digamos lá, eu decida ir visitar a floresta atlântica, e de repente estou lá passeando com meu amigo e eu resolvo pegar e tomar uma lata de leite condensado. Quem faz muita caminhada sabe disso. Toma leite condensado porque reforça e consegue caminhar mais. E eu jogo a lata fora. Daí essa lata vai ter que estar em processo de enferrujamento para depois ser consumida. Onde já se viu uma coisa dessa para estar em decomposição? Ou então eu começo a jogar plástico, começo a jogar papel. Isso está acabando com a comunidade clímax. E isso somos nós. Nós que pegamos um papelzinho, amassamos e jogamos pela janela do carro. Ai, mas sou só eu que faço isso. Se todo mundo pensa, sou só eu, o negócio começa a ficar difícil. Porque todo mundo pensando, todo mundo fazendo. Aí não tem como. Aí nós vamos sempre ter problemas. Então não esqueça, numa sucessão ecológica, eu sempre vou ter essas fases. A essência, a série e o clímax. Começo no pioneirismo, chego no temporário, até no ápice que vai ser o equilíbrio. Nós, espécie humana, deveríamos estar começando a pensar no nosso equilíbrio. Nós estamos pensando só na nossa série e retornando ao pioneirismo. Isso pode acabar conosco, tá? Mas não fique assustado. Não tem problema. A gente pode dar um jeito nisso. Daqui a pouco eu volto para que a gente estude sobre as comunidades e sobre essa sucessão mais detalhada. Vai lá tomar sua aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos continuar. Já está todo mundo descansado, você já sabe como que acontece uma sucessão ecológica. Agora nós vamos começar a influenciar nessa sucessão. Nós vamos ver
tendências da comunidade no processo da sucessão ecológica. Então, como é que as comunidades vão influenciar nessa sucessão? A primeira tendência que nós temos é essa daqui, ó, a relação entre a produção e a respiração. Tem alguma coisa a ver isso, professor? Lógico que tem. Veja você, se eu tenho num certo ambiente só vegetais, esses vegetais eles se equilibram, porque na produção de oxigênio pela fotossíntese vai ser utilizado também na respiração desses mesmos vegetais. O problema está quando começa a entrar animais juntos, porque daí essas plantas vão ter que produzir oxigênios, tanto para elas quanto para os animais que estão ali. Ali nós vamos ter então a influência não só de plantas, mas como também de algas azuis. Elas que vão produzir a maior quantidade do oxigênio que está no nosso planeta. Então, você sabe muito bem que num ambiente com poucos vegetais, consequentemente, poucos animais. No ambiente onde os vegetais estão começando a se criar, começam a se multiplicar, também teremos a formação de mais animais. Tudo bem? Além desta tendência, nós também temos as cadeias alimentares. Não adianta eu ficar entrouxando animal ali. Não adianta eu querer colocar um elefante na Amazônia, um hipopótamo no Pantanal. Não tem como fazer uma coisa dessa. Eles têm que estar dentro de uma cadeia alimentar. Você estudou isso comigo. Consumidores, produtores e decompositores. Eu começava ali com os produtores, que eram os vegetais, passava para os consumidores, que podia ser primário, secundário, terciário, quaternário, enfim, até chegar nos decompositores. E também eu teria que ter nessa cadeia uma adaptação desse animal. Então era mais ou menos assim. Aonde vai ter águia? Vai ter águia onde ela possa comer, que tenha peixe, que tenha algum outro tipo de alimento para ela. Aonde que vão ter ursos? Geralmente onde tem a salmão, que é o que eles mais gostam de comer. Adianta eu pegar um urso pardo e jogar lá na caatinga, o que vai acontecer com ele? Vai morrer, ou o pessoal vai comer, mas está lá, né? Então, sempre depende de uma cadeia alimentar. Além da cadeia alimentar, a outra tendência que nós temos vai ser o aumento da competição e estreitamento dos nichos ecológicos. Professor, competição até entendo. Uma espécie, uma comunidade contra a outra querendo se estabelecer no ambiente, tudo bem. Agora, nicho ecológico eu não me lembro. Eu falei para você na nossa primeira aula. Você tinha que saber os conceitos. Nicho ecológico era a profissão desse ser no ambiente onde ele está. Era, por exemplo, um leão. O leão, qual a profissão dele? É carnívoro. Então ele vai chegar e vai começar a comer os outros animais. Ele vai dar um certo equilíbrio nas cadeias. Ah, agora estou entendendo, professor. Então, numa sucessão ecológica, eu vou ter que colocar poucos carnívoros, porque senão ele vai começar a arrebentar com Deus e o mundo que esteja ali. Então, as cadeias são bastante importantes. Depois das cadeias, nós vamos para a homeostase. Professor, o que era homeostase? Falei para você, é a manutenção da vida. Não adianta eu simplesmente colocar um ser vivo ali se ele não se adapta. Adianta eu pegar um pinguim e colocar na caatinga? Ele não vai se adaptar. Ele está adaptado para climas frios, não para climas quentes. Então não adianta. A homeostase é a manutenção da vida. Se eu não mantiver a vida, a sucessão está comprometida. Certíssimo? Tudo bem? Agora que você já sabe como que são as tendências de uma sucessão ecológica, nós vamos ver agora os tipos de sucessões ecológicas. Nossa, professor, tem tipo? Tem tipo e é bem fácil de você saber, desde que você capte as 3 fases que eu expliquei para você. Que era qual mesmo? Que era os pioneiros, a comunidade temporária e os que estavam em equilíbrio, ou seja, excese, série ou séries e a comunidade clímax. Então, olha só, vamos começar aqui com uma sucessão bem simples. Eu tenho aqui um pedaço de rocha, ó, pedacinho de rocha, bonito, tá lá, estéril, não acontece nada. O que começa? Começa a excese. A excese vem com quem? Com os pioneiros, né? O que são esses pioneiros? São seres que podem ficar aqui em cima, vivendo nessa rocha sem problema algum.
Quem vão ser esses pioneiros? Esses pioneiros vai ser uma união, uma simbiose. Professor, eu não sei o que é simbiose. Não tem problema, eu explico. Simbiose é uma união entre dois seres, aonde eu jamais posso separá-los novamente. Esses são os pioneiros. Então, olha só. Quem vão ser esses pioneiros? Vão ser fungos com algas azuis. Os fungos e as algas azuis, eles fazem uma simbiose chamada líquen. Nossa, professor, que líquen é esse? É que é assim, ó, a alga azul sabe fazer o quê? Fotossíntese. Então ela faz comida, faz glicose. Só que ela não consegue água, daí ela morre. O fungo consegue água, ele consegue captar a água da atmosfera, mas ele não sabe fazer comida. Então o que aconteceu? O fungo chegou para a alga azul e disse assim: ô gatinha, olha só, eu dou água, você me dá comida? Ela, nossa cara, gostei de você, achei você muito legal. Eu vou te dar comida, casa, comida, roupa lavada, vem cá, sustento, né? Aí ele falou bem assim, poxa, então, vamos lá. E fizeram. Essa união fungo mais alga azul permite com que eles vivam em todos os lugares. Você já deve ter visto um líquen. Um líquen é aquela mancha cinza azulada que tem nos troncos de árvores. Já notaram? Nas telhas feitas de barro. É uma mancha bem cinza azulada. Aquilo ali é um ser vivo. Aquilo ali são os pioneiros. Como eu falei para vocês, eles vão morrendo e vão fazendo substrato. Vão morrendo e vão fazendo substrato. Até nós termos qual etapa agora? Qual fase? A série, onde eu vou começar a ter o surgimento de comunidades temporárias. Então aqui, ó, eu tenho uma série, comunidade temporária, que eu chamei de estágio inicial da sucessão. Já não tenho mais os pioneiros, já fiz um certo substrato e agora eu estou começando aqui com as comunidades temporárias. Percebam que eu fiz um lago. Geralmente o pessoal pede assim, que venha do deserto e chega até uma floresta. Eu mudei um pouco de ambiente para você perceber que pode ser feito em qualquer lugar. Então aqui vivia um lago, ó, coisa linda. Tinha aqui os peixinhos no lago, um jacaré no lago, que está muito mal intencionado com essa coitada dessa garça, né? Mas eles estão aqui, vivendo numa boa. É uma comunidade temporária, é a inicial, vive muito bem. Aí o que vai acontecendo? Os peixes vão morrendo, fica aqui no substrato. Essas plantas aquáticas vão morrendo, faz um substrato. Esse jacaré comeu a garça, sobrou restos, cai no substrato. Esse jacaré morreu, vem aqui a sua decomposição. E vai fazendo o quê? Vai chegando aqui no estágio intermediário da sucessão. Olha só o que está acontecendo. Um grande depósito de matéria orgânica, de humus. Isso possibilita que vegetais intermediários comecem a proliferar. Se você notar, lá no outro, só tinha aqui, no outro cartaz. Agora eu já estou tendo em 2 lugares. Porque isso daqui não são plantas aquáticas, são plantas que vivem em charco, mas elas precisam de substrato, elas precisam de solo. Saindo do estágio intermediário de sucessão, também ó, vai morrendo, vai aumentando, vai morrendo, vai aumentando. Eu vou chegar aonde? Eu vou chegar no clímax da sucessão. Que clímax é esse, professor? Esse aqui, ó, tapei todo o lago, tá? Esse lago agora está sólido, não tem mais água. Antigamente ele era apenas um banhado, depois desse banhado ele virou um pântano e agora ele está completamente sólido. E outras espécies, outras cadeias alimentares começam a se formar. Lembra-se lá no começo, no estágio inicial, era a garça e um jacaré. Agora nós temos aqui ó, um lagarto e uma cobra. Tá? As garças tanto é que estão se mudando daqui, está indo embora. Vegetais de grande porte começam a proliferar, porque agora eu tenho solo. Nossa, professor, o que aconteceu com aqueles peixes? Morreu. Foi, né? Então eu tapo isso daqui. Isso daqui é uma sucessão. Vai de uma cadeia alimentar, passa para outra cadeia alimentar. Isso é uma sucessão ecológica. Isso é um tipo de sucessão ecológica. Mas, professor, o que aconteceu em tudo aquilo ali para virar aquele charco? Sabe, no Paraná, existe uma localidade em Curitiba que o pessoal chama de cava. Aquilo ali é uma sucessão ecológica, porque essas cavas estão tendo substratos. Só que, por enquanto, elas ainda estão bastante
intermináveis. Então você pisa e afunda. Ai, professor, areia movediça. Isso mesmo. Areia movediça é uma sucessão ecológica, até que ela se transforme em areia mesmo. Tá? E professor, que tipo de sucessão eu vou ter? Bom, o primeiro tipo, agora que você já sabe como é que acontece uma sucessão, vem desde os pioneiros até o clímax. A primeira sucessão que nós temos são as sucessões primárias, como eu falei para vocês, que são como? São as que se instalam em regiões que nunca foram habitadas. Que no caso ali era o lago, a garcinha, esse é o estágio inicial. Depois dessa sucessão primária, nós vamos ter quem? As sucessões secundárias. Desenvolve-se em locais anteriormente habitados. Então, ou seja, comecei a formar o substrato, começou a ter aqueles vegetais já se instalando. Então já estava habitado, simplesmente estou mudando. E depois nós temos as sucessões autotróficas, que é a preponderância inicial e precoce de organismos autotróficos, em locais predominantemente inorgânicos. Professor, não entendi chongas do que o senhor falou. É que autotróficas, você lembra que eu falei para vocês o que era autotróficas? Auto próprio, trófos comer. São seres que produzem seu próprio alimento. No caso, plantas. São elas as verdadeiras pioneiras, porque elas fazem fotossíntese. Então elas conseguem estar em qualquer ambiente. Eu tenho a formação de líquens, você lembra dos líquens? Fungo e alga azul. E desse líquen eu já passo por uma briófita. Quem que era a briófita? Um musgo, um vegetal bem pequenininho. Das briófitas eu passo por uma pteridófita, ou seja, uma samambaia. Dessa samambaia vai para vegetais de grande porte, gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas, vegetais sem fruto, angiospermas, vegetais com frutos. Nós já vimos isso. Gimnospermas e angiospermas, comunidade clímax. No clímax eu vou ver desde líquens até angiospermas. Certo? Mas agora eu tenho uma sucessão que não é uma sucessão autotrófica, é também uma sucessão heterotrófica, que são as iniciadas por organismos heterótrofos, em locais predominantemente orgânicos. Ou seja, instalei os vegetais, agora podem ter animais que comam esses vegetais. Que animais, professor? Ora, pode ser que lá quando tem um musgo, venha, por exemplo, um veado, uma rena, comer esse musgo. Aí, professor, aquela do Papai Noel, é essa mesmo. Né? Vem lá, come um musguinho, ela se adapta muito bem. Só não se esqueça de uma coisa, ela é um animal de grande porte, então ela não pode vir primeiro. Porque numa comunidade que só tenha musgo, se vier uma rena, só uma rena, acabou com a comunidade. Então eu tenho que vir, por exemplo, com um roedor, eu tenho que vir com um herbívoro que coma pouco musgo para dar tempo dele se reproduzir. Depois desse roedor, pode ser que venha um carnívoro para comer esse herbívoro. Desse carnívoro tenha um onívoro e assim por diante. Então eu vou ter uma sucessão heterotrófica. Tudo bem? Então é isso que está acontecendo no mundo. Os ciclos biogeoquímicos que você estudou comigo na aula passada, eles influenciam na mudança de matéria e energia. Já a sucessão ecológica vai transformando este ambiente. Então nós vamos ter, por exemplo, uma praia podendo virar uma mata. Jura, professor? Juro. Se o homem não tocasse, poderia acontecer isso. Só que o homem gosta de fazer o inverso. Ele faz do clímax para a série, para o pioneirismo. É o que a gente chama de desertificação. Ele chega lá numa floresta e acaba com tudo. Faz uma desertificação, volta àquela comunidade. Isso ele faz em um dia. A natureza demora 1 milhão de anos para transformá-la novamente numa floresta. Mas, professor, o senhor tem que saber uma coisa. Hoje o homem está fazendo uma coisa chamada reflorestamento. A gente chega lá e refloresta. Já falei para vocês que é errado. O que o homem faz é chamado de rematamento. Ele está rematando. Porque uma floresta, ela é uma comunidade clímax. Então ela tem que ter desde os pioneiros até o clímax. Desde uma comunidade pioneira até uma temporária para uma comunidade clímax. Ou seja, eu vou ter que achar musgos, líquens, samambaias, gimnospermas e angiospermas. Eu vou ter que achar animais de pequeno porte, herbívoros, carnívoros e onívoros. De grande porte, herbívoros, carnívoros e onívoros. Tá? Isso é uma comunidade clímax. O que o homem faz?
vai lá, acaba com a floresta e depois planta lá uma só espécie de vegetal. Planta, por exemplo, pinos. Pronto, já fiz minha parte. Plantei pinos. O que nasce no pinos? Nada. A folha dele é tão ácida que nem fungo nasce na terra. E daí? O que ele fez de bom? Não fez absolutamente nada. Então não adianta dizer que o homem está reflorestando. O homem não refloresta, ele apenas remata essa floresta. Certíssimo? Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Nossa dica de estudo vai ser uma pesquisa de campo, mas nada assim que seja horrível de se fazer. Você vai passear no zoológico. Vai passar no zoológico, mas não vai ver os animais não. Eu quero que você veja a relação dos homens com os animais enjaulados. Principalmente quando você chegar na parte dos chimpanzés, dos gorilas. Veja o que os visitantes de lá fazem para os macacos. Isso vai ser de extrema importância para nós na próxima aula. Eu espero você lá. Um grande abraço. Até! O professor Oromar nos falou hoje sobre a sucessão ecológica. Acompanhamos quais as etapas dessa sucessão. A sucessão ecológica ela pode ser dividida em 3 fases ou etapas, que será a ecese, que é a comunidade pioneira, aonde você começa essa sucessão, a série ou série, que é onde nós vamos ter a comunidade temporária, e chegamos na comunidade clímax, aonde haverá o equilíbrio deste ambiente. Aprendemos quais são os tipos de sucessões ecológicas. As sucessões ecológicas podem ser a inicial com a comunidade pioneira, a intermediária com a comunidade temporária e a comunidade clímax, onde eu vou ter o equilíbrio. Eu também posso ter a sucessão autótrofa, que é quando eu falo somente dos vegetais, e a sucessão heterótrofa, que é quando eu falo dos animais, herbívoros, carnívoros e onívoros. Até a aula que vem!